Vamos lá, rapaziada. Precisamos falar sobre Pokémon Ranger. Nunca assisti esse bagulho e nunca joguei nenhum jogo do Pokémon Ranger. Mas eu já vi um bagulho que era o filme de Pokémon Ranger. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. Ranger, que é os caras que usa, tipo, ao invés de usar Pokébola, ele usa a porra de uma Blade pra capturar os Pokémon. É muito estranho. Eu prometo que eu não vou fazer piada com Power Ranger. Não tem como, né? Vocês sempre pedem para eu falar sobre Pokémon aqui no canal, e pedem bastante também para eu falar sobre jogos que eu gosto. Então essa é a chance perfeita para eu Nunca falar joguei sobre Pokémon Pokémon Ranger. A gente realmente precisa falar mais sobre essa série de jogos. Ela nunca foi muito conhecida e hoje em dia já está praticamente esquecida. Mas antes de começar, eu quero agradecer ao RuMisGS. Ele tem os recordes mundiais de speedrun para os 3 jogos da série. Então por isso, uns 90% do gameplay que vocês vão ver são dos vídeos dele. O canal dele tá aí na descrição. Então se você entende inglês e tem umas 16 horas livres, pode ir lá assistir que o cara é bom. Pokémon Ranger é uma série spin-off do Mano, acho que eu vou universo começar a jogar os jogos de Pokémon em japonês pra eu aprender. Pokémon, que gerou 3 jogos para o Nintendo DS desde lá atrás em 2006. Essa linha tem como conceito básico subverter o slogan da linha principal, o famoso Gotta Catch 'em All, ou Temos que Pegar. Dessa vez você não quer capturar os Pokémons e se tornar o maior treinador do mundo. Você é um Pokémon Ranger com a missão de proteger os Pokémons e a natureza. O termo Ranger não tem exatamente uma tradução, mas alguns materiais oficiais chamam isso de guarda Pokémon, tentando fazer um paralelo com guarda florestal, que é o mais próximo que a gente consegue entender. Na região de Fiore, o continente do primeiro jogo, as Pokébolas não são nem vendidas e por isso todas as pessoas são encorajadas a deixarem os Pokémons livres ao lado delas. Tipo a relação entre o Ash e o Pikachu no anime. E dessa ideia surge o primeiro ponto que chama atenção nesse jogo. Você vê os Pokémons andando pelo mundo. Claro, não dá pra ser 100% fiel nos tamanhos, porque tem Pokémon que é um absurdo, mas fizeram muito bem dentro do que a gente costuma imaginar. O verdadeiro ponto de vendas do jogo é a mecânica principal dele. Por ter sido lançado pro Nintendo DS, todo o foco tá em usar a tela touch e o stylus, aquela canetinha. Todo Ranger tem a própria Styler, um equipamento super tecnológico e de nome sugestivo, que é o que eles usam para capturar os Pokémons. Infelizmente, em português, a gente perde a diferença entre Capture dos Rangers e Catch dos treinadores. Mas essencialmente o que o Ranger faz é pedir ajuda para os Pokémon selvagens. E aí ele pode usar as habilidades de campo deles, como por exemplo golpes de água para apagar um incêndio, patas afiadas para cortar alguma coisa, eletricidade para recarregar a bateria que é a sua vida no jogo, e até outros Pokémons com poderes específicos que não necessariamente precisam ter a ver com o tipo deles. Mas os Pokémons continuam sendo usados no sistema de combate do jogo, que dessa vez não tem nada a ver com colocar os bichinhos pra brigar. Esse é o modo em que você captura eles e pode usar os que você já pegou pra te ajudar nisso. Cara, literalmente uma Blade, seja fazendo barreiras sólidas ou prendendo eles em bolhas, enfim. É toda uma outra coleção de habilidades independente das de campo. E no final, depois de ser ajudado, o Ranger liberta o Pokémon de volta pra natureza. Não é um mundo lindo? Por mais contraditório que seja com tudo que a série principal propõe, o universo de Pokémon Ranger ainda é o mesmo dele. E exatamente por isso, mesmo não sendo o spin-off mais popular, já que não chega nem perto de Mystery Dungeon, só Pokémon Ranger conseguiu aparecer no anime. Além de também ter uma conexão com o jogo. Como que eles viriam fazer o Pokémon Mystery Dungeon? Ele teria, tipo, sabe aquele episódio, pra quem assistiu o anime clássico, sabe aquele episódio lá sei lá, do Meow, do Pikachu e os primeiros Pokémon do Ash estão perdidos numa ilha, eles têm que se juntar pra eles conseguirem voltar pros treinadores dele? Tipo, seria basicamente isso, um Mystery Dungeon. Jogos principais, já que na época eram a única maneira de conseguir certos Pokémons lendários para completar a Pokéagenda. A primeira aparição de um Ranger foi pouco mais de um ano antes dos jogos sequer serem imaginados. Durante o meio da geração avançada, o Ash e a turminha de Hoenn estavam querendo brincadeira, mano. atravessar aquela ponte das bicicletas que tem nos jogos.
Mas como ela estava fechada, eles tiveram que tomar um desvio pela floresta, pelo menos até serem impedidos pela Solana, a primeira Pokémon Ranger. Ela não queria treinadores passando por ali, porque ela estava protegendo um Pokémon especial, e que a gente fica sabendo que é um Celebi vindo de outro momento no tempo, e justamente é o culpado pelo fechamento da ponte. O episódio mostra bastante os brinquedos dela como Ranger. A gente vê a Beyblade de captura pegando os Lainunes e usando a habilidade de campo deles para abrir o caminho. Ela pega outros Pokémons para fazer a mesma coisa, tudo bem parecido com o que os jogos iam fazer, e o conflito é só a equipe Rocket querendo roubar o Pokémon. Mas pelo menos a gente viu como os Rangers são legais. Olha como ela se envolve nos problemas. Todas as próximas vezes que os Rangers apareceram no anime foram para promover os jogos. O episódio duplo do Deoxys foi inspirado em uma das missões da RangerNet, uma espécie de DLC liberada pouco a pouco para os jogos. Nele a turminha se reencontrou com a Solana quando umas interferências eletromagnéticas estavam zoando o Pikachu e o centro Pokémon. Só o que estava funcionando era o equipamento dos Rangers, porque eles são mais legais. Comprem os jogos. Eu caí na besteira de achar que seria totalmente focado nela, porque mostra ela explicando a causa do problema, ela andando com o Puzzle na floresta, mas não, a turminha acaba indo junto. Parecia que o Deoxys era o culpado pelo problema, mas ele também estava sofrendo enquanto fazia show-off das formas dele. Como os jogos já existiam, ela demonstra como usar a habilidade de um Pokémon capturado para ajudar na captura de outro, mas a linha principal de jogos veio para botar Ranger no lugarzinho dele. Então só depois dos iniciais darem uma boa surra nele é que a Solana consegue capturar e acalmar o Deoxys. E no final desse episódio, o público assistiu ao trailer do novo filme da franquia, Pokémon Ranger e o Templo do Mar. Que legal, os Rangers ganharam um filme só pra eles. Não. Tirando o fato de todas as cenas legais desse trailer terem sido cortadas da versão final. A abertura do filme em si é bem fanservice. Eles mostram o protagonista dos jogos animado pela primeira vez. A gente vê a Cris ou Marina com os Pokémons. Até os vilões da minissérie dela capturando um Rayquaza. Tudo isso só pra contrapor o estilo de vida dos treinadores e dos Rangers. O suposto personagem principal do filme estava infiltrado num submarino de piratas e resgatou o ovo de Manaphy que eles tinham roubado. Ele tem várias cenas estilosas mostrando como os Rangers são legais, como as missões são interessantes e tudo mais. Mas o destino cruel do anime de Pokémon fez ele cruzar com Ash e a turminha. E mesmo que ele tenha recebido muitas outras cenas interessantes para te incentivar a comprar os jogos e ser um Ranger, no final das contas quem resolveu o conflito do filme foi o Ash. Mas tudo bem, pelo menos nas cenas pós-créditos a gente vê que o Ranger sabe que ele é mais legal. Mas então, os jogos, né? Pokémon Ranger é bem linear, de missão em missão, ponto A ao B. Conforme você vai cumprindo as missões que te dão, seu rank como Ranger vai aumentando e com isso a dificuldade do jogo te acompanha. As missões vão desde coisas simples, como resgatar Pokémons perdidos, passando por missões meio termo em que você vai lidar com Pokémons que estão causando algum problema, até chegar nas missões maiores, ligadas à história principal, e que vão te colocar contra uns chefões mais poderosos e difíceis de capturar. E tem os vilões musicais, que vão te encher o saco com a apresentação deles várias e várias vezes. Do mesmo jeito que os capangas vão te encher o saco mandando muitos Pokémons te atacar de uma só vez. Conforme você viaja por esse mundo, você vai vendo os Pokémons que estão lá para serem pegos. E o engraçado é que sempre que você vê algum deles muito diferente do resto, é porque você vai precisar dele. Um Raticate? Opa, que bom, porque o vilão acabou de colocar essa cerca que eu preciso cortar. Pra que serve esse toquinho esquisito? Ah, deve ser pro Tangela que tá aqui do lado. Então, obviamente, essa não é a dificuldade principal do jogo. O foco é mesmo nas capturas. Enquanto os Pokémon selvagens são bem simples de pegar, alguns chefões são extremamente complicados por causa da maneira como eles se movem e atacam você. O Charizard, por exemplo, me fez parar de jogar, porque meu braço estava cansado de ficar girando o peão. Cada Pokémon vai ter o próprio estilo de se mover e atacar, então o problema principal aparece quando você tem que enfrentar uma variedade de Pokémons de uma só vez.
Então você precisa pensar em qual você vai pegar primeiro, enquanto evita os ataques do outro que não vai ficar parado. Mas aí surge a maior crítica ao primeiro jogo. É um gameplay repetitivo e literalmente cansativo. A dificuldade acaba imagina, você vai lá e pega o bagulho, você faz tanta força e risca o bagulho do DS, mano. Só ficar circulando os pokémons por cada vez mais tempo. Mas tudo isso muda com a chegada de Shadows of Almia. O segundo jogo da série tem mais do que o dobro de conteúdo, e isso só na história principal. Ele tem uma quantidade absurda de side quests que te ajudam a dar um upgrade na sua Styler. Mas antes de entrar nos detalhes do que mudou, vamos ver de novo como o anime apresenta esse jogo. Assim como no episódio do Deoxys, essa história também foi baseada em uma das missões da Ranger Net. Dessa vez foi com um Riolo especial que foi sequestrado pelos vilões. Em um certo momento ele consegue escapar e acaba cruzando com a turminha, mas como ele morre de medo das pessoas, ele quase atacou o Ash. Quase, porque um rapaz misterioso desviou o ataque com a mão. É óbvio que ele é um Pokémon Ranger e um dos melhores. Fora toda aquela coisa de mostrar os brinquedos e a Beyblade para capturar um Pokémon, dessa vez a gente tem outras cenas referenciando o que acontece no jogo. Tipo ele capturando um Floatzel para nadar, ou um Staraptor para voar. Até a Solana fez uma participação especial, porque o anime ama não largar o primeiro personagem relevante que eles apresentam. E mais uma vez, esse é o problema do episódio. O Ranger que deveria ser a estrela para vender o jogo foi ofuscado por causa de um filme ruim de 2 anos antes. Ainda mais quando, tipo, aqui, ó. Eu ia citar realmente esse outro filme aqui. Cara, eles nunca dão protagonista pra outro personagem que não seja o Ash. De verdade. Supostamente o Ash tem essa conexão com a aura do Riolo, e por isso ele acaba resolvendo tudo. Até na luta final em que o Ranger tinha um Donphan e um Riolo, os dois 4 vezes efetivos contra o Agron, quem acaba derrotando ele é o Pikachu. Que saco! Mas felizmente o jogo é o total oposto desse episódio. Ele é o melhor lançamento da série. A primeira melhoria dele foi já ter a 4ª geração de Pokémons para usar, então deu para aumentar muito a quantidade disponível dentro do jogo. E por isso eles te oferecem 17 opções de parceiro Pokémon, um para cada tipo da época. No começo do jogo você escolhe entre 3, dependendo de com qual deles você decide lidar numa missão. E aí o resto é liberado pouco a pouco conforme você completa as missões opcionais. Mas a maior diferença está no sistema de captura. Agora os seus círculos não precisam mais ser contínuos, porque com a adição dessas barrinhas você pode parar, seja para descansar ou para evitar um ataque. E aí o Pokémon vai manter o estado de captura dele por alguns segundos. Os chefões também ganharam um pouco mais de destaque, com essas aberturas para as lutas importantes e uma barrinha mais representativa da dificuldade deles em relação aos Pokémons normais. As habilidades durante a batalha também vão te ajudar a completar a captura, e isso deu uso para praticamente qualquer Pokémon, já que no primeiro jogo boa parte deles era inútil. Então o problema foi resolvido. As batalhas passaram a ser mais variadas, já que você pode usar o que você quiser, além de te deixar planejar e alterar sua estratégia em tempo real. Então por isso os chefões precisaram ser balanceados para contrapor essa facilidade maior. Mas foi um aumento artificial da dificuldade, já que em essência só deram mais vida para eles. Então se você conseguir acertar o time das habilidades, você acaba caindo de novo e fica só girando o peão sem parar. Então a solução deles para isso foi focar ainda mais em batalhas mistas, te jogando contra 3 pokémons bem diferentes ou até 2 parecidos, mas que se complementam. E aí sim é bem útil poder parar no meio da captura para evitar um ataque. Outras adições menores foram feitas nas habilidades de campo, que ganharam mais algumas funções e agora te deixam montar em certos pokémons para atravessar locais que antes seriam impossíveis. Que da hora. Então vamos lá, ao terceiro e mais controverso jogo dessa série, o Guardian Signs. Mesmo depois de todas as mudanças de Shadows of Almia, a crítica ainda achou o jogo muito parecido com o primeiro, como se a série principal não fizesse isso desde o começo, né? Então em Guardian Signs eles jogaram tudo pra cima e foram bem radicais. A começar pelo personagem principal. Ele roubou os óculos de Digimon, tem uma Styler que parece ainda mais uma Beyblade e faz referência até pra Yu-Gi-Oh! Com o nome dos vilões. Esse cara devia ser o mascote aqui do canal.
Para promover esse jogo, eles resolveram fazer 2 mini episódios de 5 minutos, além do episódio principal na série. Esses 2 foram só uma adaptação mínima do começo do jogo, fazendo uma alusão à importância que vão dar para voar nos pokémons, além de te apresentar um novo parceiro, o Pichu do Ukelele. Olha que coisinha fofa. Juntos, esses 2 seguiram o time de vilões que estavam querendo roubar o sinal do Guardião do Trovão, e que por isso acabaram invocando o Raikou. Pela terceira vez, o anime do Ash pegou a história de uma missão de DLC, dessa vez uma em que o Ranger estava tentando capturar um Reatran especial para levar ele para uma reserva protegida. E como sempre, a equipe Rocket tá querendo roubar o Pokémon. Mas pelo menos essas cenas de ação mostraram pra gente o real diferencial desse jogo, os sinais dos guardiões. Mais pra frente, o Ben explicou pra turminha que ele pode chamar pokémons que já ajudaram ele no passado, isso desde que ele saiba qual sinal desenhar. Mas fora isso, o episódio não acrescenta nada de especial. Mas o jogo em si saiu pro DS em 2010, muito perto da morte do próprio console para dar lugar ao 3DS. Então os desenvolvedores quiseram usar ao máximo o potencial dele. E por isso você já começa jogado na bagunça, nesse modo de voo bizarro em que a câmera te vê por trás enquanto você vai pra frente, com esse novo estilo de batalha bizarro que te ensina enquanto você sofre, para logo em seguida cortarem pro segundo estilo de câmera bizarro, em que você tem que girar o seu DS pra jogar, e só 15 minutos depois desse desespero infernal é que o jogo realmente começa. O modo de voo até funciona bem, tanto que levaram a ideia pra Omega Ruby e Alpha Sapphire anos depois. Mas o modo submarino, e que depois é usado de novo numa fábrica, é muito confuso. Se não fosse o contexto, você não saberia se tá jogando numa perspectiva de plataforma ou se é só um design de level ruim. Aí pra completar, eles misturam isso com o puzzle de caverna escura. Aí não dá. Mas felizmente isso são só poucas missões específicas, então o resto do jogo se mantém tão maravilhoso quanto antes. Ele ficou com todas as melhorias que Shadows of Almia fez no sistema de captura, e aí tentou evoluir em cima disso. Agora você posiciona os pokémons estrategicamente na tela para usar as habilidades deles. Isso porque o jogo subverteu a subvertagem e colocou essa mecânica de cansar os pokémons antes de capturar. Basicamente trouxeram para Ranger as batalhas clássicas de Pokémon. As habilidades de campo também evoluíram e agora você pode usar mais de um Pokémon ao mesmo tempo para passar dos obstáculos. Mas eles foram um pouco criativos com isso. É sempre 2 de água para apagar um fogo, 2 de fogo para queimar alguma coisa. Não tem nenhuma variedade nas combinações. E ironicamente, Shadows of Almia fez o que eu esperava. Tem um momento que você tem que usar um Pokémon de água para esfriar uma pedra antes de poder quebrar ela com outro Pokémon. E a inteligência artificial melhorou mais uma vez, porque agora com o posicionamento estratégico das habilidades, eles querem que você realmente pense nas batalhas. Então se prepara para enfrentar um boss ainda mais apelativo. Gigas! Combinações mais dinâmicas e complementares e lutas realmente desafiadoras. E aí, quando você finalmente derrotar esses parece que tem mais feitos nesse jogo. Pokémons, você vai ser recompensado com o sinal deles. Isso te dá a habilidade de adicionar o Pokémon na sua equipe quase quando você quiser. Aí você pode pular muito longe, quebrar obstáculos, andar por cima da água, voar Usa o lendário como se não fosse nada. livremente pelo mapa. Esses são os mais úteis, mas você pode acessar essencialmente qualquer habilidade a qualquer momento. E aí você tem a sensação de uma liberdade e exploração muito maior ao longo de todo o jogo. Isso se o seu DS não decidir que seus desenhos são feios. Não precisa ser perfeito, mas haja paciência. E o pior é que às vezes ele aceita uns rabiscos nada a ver, vai entender. Então eu espero que depois de tudo isso eu tenha aberto seus olhos para uma nova parte da franquia Pokémon. Seria bem Acho legal que eu se a jogo gente algum tivesse jogo de realmente Ranger. uma minissérie, um filme ou algo do tipo bem feito e focado nos Rangers. Até mangá eles já tiveram, apesar de ser só mais adaptação de mais missão do jogo. Infelizmente a série principal de Pokémon é tão grande que acaba apagando os vários spin-offs que ela tem. E mesmo dentro dessa categoria, Mystery Dungeon acaba ficando muito maior e apagando o Ranger pela segunda vez. Então sim, falem mais sobre Pokémon Ranger. Falando de spin-off, você pode fazer um vídeo de Pokémon Conquest. Conquest. É Contest, né? Ninguém fala desse jogo. Conquest. Não faço ideia. Tinha vontade de jogar Pokémon Ranger, agora eu vou jogar mesmo. Valeu pela inspiração.
Conheci pelo DS, os gráficos eram lindos demais. Me perguntava por que a linha principal não era tão bonita, mas dropei por causa das mecânicas. Mano, deve ser, tipo, bem, sei lá, é meio desgastante ficar jogando na mecânica desse bagulho de ficar rodando a canetinha na tela. Aí capaz de, tipo, dos DS que não tem película, vai lá e rasga a tela, rasura ela.